Frequência de saudações abertas, sejam bem-vindos a mais um Fala Trekker aqui no Mundo Incógnitos. Bem-vindo a bordo da USS Incógnitos comigo, Leonardo Barão e Ivo Hines. Boa noite, senhores, boa tarde, bom dia, como é que vocês estão? Tudo jóia, tudo tranquilo. Prontos para queimar alguma coisa. Isso. Se for para falar disso, eu já estou preparado. Eu já estou com o meu apetrecho de estimação aqui preparado para falar a respeito. Vocês imaginam que hoje eu vou estar mais agressivo do que o normal, né? Vou estar literalmente destruindo aqui, desintegrando. O Ivo hoje vai estar. Hoje o Ivo vai estar mais agressivo que um Klingon bravo. Sim, sim. É isso aí. Então, vou lançar a pergunta para vocês. Vamos lá, hein? Presta atenção. The Burn, a famosa queima lá do século 31 no universo de Star Trek. Fez sentido para vocês, senhores? A queima no século 31? Discovery não teve sentido. Eu tentei a primeira temporada, eu tentei a segunda, e no começo da terceira eu desisti. O meu tempo livre, a minha sanidade mental são mais importantes. Não faz sentido. Olha, não existe sentido. Olha, se você considerar que agora eles estão fazendo uma coisa rara que é nas produções de Strange New Worlds, que é usar uma coisa chamada ficção científica, Discovery não faz o menor sentido. Sim, eu gostei desse gancho, Léo. Eu comecei a ver a terceira temporada, vi os 2 primeiros episódios, estou gostando. Eu digo que na era Kurtzman, tirando a terceira temporada de Picard, essa terceira temporada de Strange New Worlds está boa. Para os padrões da era Kurtzman está sensacional, porque como você disse, eles tentam fazer FC, tentam jogar um pouco de ciência. Tem o Technobabble, mas é o Technobabble que já existia até na série clássica, né? As saídas deles. Só que você vê como é fácil fazer, é voltar para o começo, né? Agora, quem não está gostando dessa terceira temporada é porque tá vendo errado. Então, para quem não sabe, no universo de Star Trek Discovery especificamente, a partir lá da terceira temporada, as naves espaciais praticamente deixaram de usar o tradicional motor de dobra, certo? Que eram abastecidos pelos cristais de dilítio, né? Que foi por conta da catástrofe chamada The Burn, a queima, né? Então, a tal da queima foi um evento misterioso que ocorreu no século 31, lá por volta de 3069, né? No qual a maior parte do dilítio da galáxia se tornou instável e explodiu simultaneamente. Então isso causou a destruição de milhares de espaçonaves e estações espaciais, tudo que estivesse usando como fonte de energia o dilítio, né? Então matando milhões de formas de vida e colapsando praticamente toda a infraestrutura da Federação Unida de Planetas. Mas aí, vamos lá. Por que a queima afetou as dobras espaciais? Vamos dar aqui primeiramente a fala aqui para o Ivo, porque o Ivo, para quem não sabe, faz parte da nova frota e ele é do departamento de engenharia. Então ele que é o cara que conhece mais os motores de dobra, toda essa metodologia, essa ciência por trás em Star Trek. Então vamos lá, o Ivo, vamos começar com você então. Por que isso, vamos lá, antes da gente meter o banco no pessoal, por que isso afetou as dobras espaciais? Bom, para você poder controlar a reação matéria-antimatéria, você está falando de algo que gera praticamente 100% de rendimento. Você usava os cristais de dilítio. Com isso, sem o cristal de dilítio, você não tinha essa queima, né? Você, para gerar um motor de dobra, você precisa de muita energia. Então, quer dizer, não foi o motor de dobra que foi destruído. Aí você vê como eles já começam errando tudo. Foi uma fonte de energia praticamente ilimitada e com rendimento sem igual. Pega o rendimento do motor a combustão é péssimo, né? Você fala 100%, pouquíssimas gramas daria muita coisa. Tá, aí você tem um problema, um efeito simultâneo, aí você fala, foi na galáxia ou foi no universo, né? Até onde foi? E por que isso? Porque eles queriam, veja, o problema começa quando eles viram que eles não tinham mais para onde correr, então vamos para o futuro.
Aí você está falando do futuro do futuro. Lembra? Discovery era antes da série clássica. Aí eles quiseram pular série clássica, as aventuras do cinema, eles quiseram pular nova geração, eles quiseram ir lá para frente. Aí eles queriam bolar um negócio, não, vamos para um futuro que houve um apocalipse, houve como é que eu vou falar? Houve uma distopia em que você não tem mais viagem Armagedon, né? Hiperluz, Pronto, e aí eles falam, beleza, puta troço legal, né? Discovery vai chegar para ajudar eles. Sensacional. Agora, por que não tem mais viagem hiperluz? Por que não tem mais warp? Aí não, então vamos tirar o cristal de lítio. Filho, se você tirasse o cristal de lítio, e como ficariam? Os caras iam voltar a queimar vapor, iam ter célula solar, como é que eles iam também manter a teletransporte também, que vai energia pra caramba? Ou seja, como sempre, o pessoal de Discovery não conhece Star Trek e não quer conhecer. E não dá na mão de quem conhece. E vamos lá, supondo que você não tem mais os cristais de lítio, ok, explodindo a maioria das naves, isso ia dar um atraso de décadas, porque você ia perder naves, tripulação treinada, etc., o choque na economia, na cultura. Mas, vamos lá, pelo que eu sei, né, pelo que sempre foi falado, os romulanos usam micro buracos negros, né? Eles usam, também chamado de singularidade, era só copiar, fazer o caminho reverso e voltar. Não fizeram. De novo, gente, Discovery, ó, não perca seu tempo, sabe? Que é aí que tá, eu tento ver as coisas da forma certa, eu até tento, mas tem hora que eu falo, não, gente, tá cheio de furo. Bom, então aqui está em tela, né, um núcleo de dobra, aqui é lá da Enterprise D, né? E o que é dito, né, Léo? Isso é o mesmo núcleo de dobra. O que é dito em Star Trek vamos lá, o cristal de lítio, ele não é fonte de energia, ele é um regular, ele faz a regulação da matéria e antimatéria, do fluxo de matéria e matéria, Exato. Não é isso? Exatamente. Aí eu faço uma pergunta para vocês, até para o Ivo que está aqui. O cristal de dilítio, ele não era uma constante quando o motor de dobra foi criado. Por quê? Star Trek, Primeiro Contato, deu a entender de que a primeira nave de dobra foi criada através de um míssil nuclear, certo? Então, a tecnologia primitiva para dobra não era o dilítio. Não tinha o dilítio, certo? Exato, ou seja, eles podiam estar usando em dobra 1, dobra 2. Ia deixar as viagens muito mais lentas, mas a coisa não ia parar também. Então, muito bom, Léo, bem colocado. Dava para, ou seja, tá cheio de saídas. E não teve ninguém que discutiu esse roteiro e falou, cara, isso não vai pegar. É o que eu falo, vamos falar fora do seriado. Não teve ninguém que viu, teve ninguém que bolou e falou, cara, isso não vai pegar. Agora, por quê? Vocês não querem ouvir os fãs, né? Vocês não querem ouvir o cânone. Então, aí depois, né, tem quem quer defender o indefensável. Fora que, né, Léo, a gente até nesse papo pensando, poxa, mas caramba, os caras no século 31, o futuro do futuro, não tiveram nenhuma outra forma de viajar. Tudo bem, estabeleceu, é como hoje. Hoje nós temos o quê? O petróleo, certo? O petróleo aqui é tido como o nosso principal meio de combustível. Então, a gente sabe que quaisquer outros métodos ou meios de fonte de energia para locomoção, eles vão ser sufocados, né? Qualquer outro tipo de projeto, por mais que tenha alguns mas aí eu tenho uma... dá um jeito de sumir com a pessoa. Quando teve a crise do petróleo, nos anos 70, o Ivo estava na época. Eu estava para falar isso, mas continua, vai lá. O que começou? O Brasil, principalmente o Brasil, desenvolveu uma tecnologia que é o carro a álcool. Certo? Desenvolvida por engenheiros do ITA. Exatamente. Ainda nós temos a tecnologia de gasolina, só que também nós temos o quê? Nós temos o carro, por exemplo, hoje tecnologia flex, também invenção brasileira,
né? Nós temos o carro eletrônico, o carro elétrico, e nós temos também até movido até diesel, aquele GNV, a gás, coisas assim. Se a gente. Vamos pegar assim, eu peguei exemplo de carro. Não, eu vou um pouco além. Na Segunda Guerra Mundial, com o problema de combustível, adaptaram carros para o gasogênio, que tinham baixo rendimento. Então, se você pesquisar, de novo, o ser humano, a necessidade é a mãe da invenção. Eles iam dar um jeito, demos um jeito. Sentia o carro a álcool, fim dos anos 70, o pessoal do ITA conseguiu botar, tinha vários problemas, foi se aperfeiçoando. Em meados dos anos 80, quase todo mundo tinha carro a álcool, só que o álcool tem um problema de safra, é uma commodity, começou a dar problema, o pessoal começou a ter problema para abastecer o carro a álcool, mas o que aconteceu, mais uns 15 anos, 20, o que aconteceu? O motor flex, porque daí você tem toda a tecnologia, os sensores analisam o combustível, embora não recomendem, você pode misturar álcool e gasolina, ele não vai ter um grande desempenho, mas o carro vai andar. Então, mas aí eu faço a seguinte pergunta. Imagina na federação no futuro. Tá, não temos cristais de lítio. Nós podemos fazer o quê? Ou naves lentas, com o Warp 1, o Warp 2, ou nós podemos... O Romulano sabe fazer aquilo, né? E outra, imagina os Romulanos, só eles com nave operacional. Eles tinham dominado todo o quadrante alfa. Ninguém pensou nisso. Mas aí também tem um outro ponto que eu fiz esse comparativo, se a gente no século XX conseguiu pensar nisso, você está me dizendo que no século 31 ninguém teve a brilhante ideia de falar, e se a gente usar a história ao nosso favor? Porque parece que ninguém pensa no passado, no século 20, no século 31. Então, Léo, Léo, entra... Léo, esse evento de destruir os cristais de lítio, eu lembro de um evento que foi simultâneo num alcance de centenas de anos-luz, que foi quando os Organianos obrigaram uma paz entre os Klingons e a Federação, que se colocasse a mão em qualquer arma, esquentava e queimava a mão. Ou seja, então era alguém da raça Kill que fez isso, eram os Organianos. Quer dizer, não podia ser um Kelpiano, ele era um Organiano disfarçado, era um Kill disfarçado. Entendeu? Nunca, cara, é tudo inverossímil para um seriado, para um conceito que sempre tentou prezar pela racionalidade. Mas aí entra uma coisa que eu estava conversando com o Léo, que eu vou jogar em tela, que é isso daqui. Falta de conhecimento do universo. Vocês poderiam ter... vamos criar alguma coisa legal, diferente? Mas beleza, vamos imaginar hipoteticamente quais seriam os meios de utilizar outros métodos de viagem e de combustível. Em Star Trek 4, para quem se lembra, a nave Klingon lá que estava com a tripulação do Capitão Kirk volta no tempo e o McCoy e o Scott falam, senhor, o capitão, os cristais de lítio ficaram drenados, eles estão se desfazendo. O Spock pensou, olha, tá para a gente coletar os fótons de um reator nuclear e recristalizá-los. Ou seja, o Spock, com a tecnologia do século 23, no século 20, criou um coletor de fótons, onde o Chekhov e a Uhura entraram escondidos a bordo de um porta-aviões que era o USS Enterprise, né? E eles coletaram os fótons, colocaram dentro da câmara de cristal de lítio e recristalizou. Por mais que não tivesse a potência total, mas recristalizou. Então você há de convir que no futuro, no século 31, eles não poderiam ter alguma coisa similar? Ah, mas o cristal de lítio ficou instável, mas não pode ter velocidade de dobra. Vocês se lembram também que tinha um contrabando de mini pedaços de cristais de lítio? Então, quer dizer, não faz muito sentido também, né? Não, nenhum, nunca fez sentido. E também tem uma outra coisa. Uma solução nas também coxas. Tem uma outra coisa. Tem mais uma outra coisa. A queima aconteceu para todas as naves ativas, não foi? E as naves que não estavam ativas, que estavam docadas, elas também foram destruídas? E o de lítio que não tinha sido minerado, né? Também explodiu no planeta. Foi que nem lá a destruição da Lua Klingon lá no filme 6, né? Lembra?
tudo furado. É que eu falo, gente, é furado. Fora também que nós aí, temos outras formas. A gente falou, por exemplo, da questão dos iconianos, dos romulanos, mas nós temos outras tecnologias que poderiam substituir até você encontrar um novo depósito de lítio. É o famoso contenção de despesa. Volto ao exemplo. Você está com uma dívida enorme, até você recuperar o seu dinheiro, vamos dar um passo para trás. Então, Tinha vamos outras lá, tecnologias, mas não, vamos explodir tudo. Vamos falar então da primeira aqui que a gente vai botar em tela aqui, tá? Cadê? Que é o método de viagem dos iconianos, que é através dos portais. O vulgo Stargate é o Stargate de Star Trek? Uhum. Ou o buraco de minhoca, né? Também, que a própria ciência hoje fala disso. O Deep Space Nine é um wormhole, né? Um buraco de minhoca estável. Sim, por que não? Uma tecnologia parecida os Borgs usavam, que foi mostrado em Discovery, que eles tinham algumas avenidas, né, algumas estradas em que eles aceleravam ali. Então, de novo, gente, solução dentro de Star Trek tinha inúmeras. Seria uma catástrofe, supondo que eu falo assim, ok, é muito nas coxas esse evento, mas supondo que ele tivesse acontecido, seria um baque por 20 anos para a federação. 20, 30 anos seria um baque. Eles iam se recuperar. Tem uma fanfic que eu assisti chamada Horizon. Que acontece na época da guerra. Vamos pensar assim, na época de Enterprise. Que usa esse conceito do portal iconiano. Que eles conseguiram até transportar um planeta para um outro ponto da galáxia, né? Tipo, literalmente, sem viagem na maionese, mas pelo menos, cara, os caras não fizeram nem trabalho de pesquisar. Assim como por exemplo, a gente Terry teve Matalas, também, assim como a sim, gente a teve onda também Soliton. as ondas Soliton. Soliton, que também é um conceito da física. Sim. Ou seja, haviam outros métodos de viagem que eles poderiam ter usado, até mesmo na própria terceira temporada de Discovery, eles falam que os vulcanos estavam num projeto chamado Gateway, de fazer portais. Quer dizer, não faz muito sentido. Eu acho assim, o conceito, a ideia da queima, a princípio, quando surgiu isso, não sei se vocês se lembram que no meio dos bate-papos e dos fóruns, né, saiu muito aquele conceito de Voyager, que foi a famosa partícula ômega. Sim. Foi isso que tinha destruído, que era isso que teria destruído as naves no futuro, que causou a queima. Todo mundo entrou no frenesi, vai falar de Voyager, mas no final das contas a gente sabe que o que destruiu tudo foi um chilique, um piti, né? Se fosse a partícula ômega, ainda ia puxar um pouquinho para o cânone. Sabe, isso daí, você falou certo. Tem muita coisa que podia ser, você está lembrando de um monte de coisa, de novo, nada a ver, né? Podia... gente, vamos lá. Discovery, para mim, já começou a mostrar muito ruim no primeiro episódio, quando a nave dava aquela virada que parecia, né? Não tinha nada a ver aquela virada que ela dava. Aquela rebolada toda dela. Aquilo não tinha nada a ver com nada. Então, assim, já começou dali, né? Cria qualquer outra coisa. Tinha um seriado bem cômico chamado Quark, que era os coletores de lixo do espaço. Quem quiser, procure acho que é final dos anos 70, procure no YouTube, vai ter alguma coisa. É cômico, então faz uma porcaria só cômica daquilo e deixa a seriedade para quem pode, né? Também, nós temos também outra tecnologia. Eu não sei se vocês lembram daquele episódio do próprio Star Trek Insurrection, e também, se não me engano, acho que no Deep Space Nine, que tinha uma tecnologia que era chamada vela solar. Exatamente. Mas é mais lento. Eu volto a dizer, até você encontrar, como o Ivo falou, 20, 30 anos, até a gente arrumar as coisas. Né? Quer dizer, então, que
se acabar a gasolina no mundo, vai virar Mad Max? É isso que vai Eles virar um queriam, mundo? mas eles queriam fazer uma espécie de Mad Max, só que assim, o conceito deles foi muito furado. Porque, ó, tudo que já teve em Star Trek, ó, por exemplo, impulso programado, reatores de fusão, impulso inercial, Omicron partícula, as velas solares, o hiperrefil, os portais, né, que a gente falou dos iconianos, até mesmo o próprio Spore Drive. A partir do momento que a Discovery chega, olha, pensa só, Ivo, a partir do momento que uma nave como a Discovery chega no futuro, no século 31. Teve toda a história da queima lá, beleza. Passou toda aquela birosca lá da primeira temporada, da terceira temporada. Qual seria o próximo grande obstáculo para uma quarta temporada? Poxa, o universo ficou sabendo que tem uma nave que ela não viaja em dobra, mas ela salta instantaneamente de um lugar para o outro com uma tecnologia desconhecida. Começaria uma grande corrida armamentista para poder adquirir essa tecnologia de Discovery. Roubar a Discovery, né? De roubar. Porque nesse meio tempo, eu acho que isso também foi uma outra grande furada desses roteiros do período Discovery. Século 31, a federação deixou de ser a grande federação, ela se enfraqueceu. E nesse meio tempo, o que aconteceu com os Klingons? O que aconteceu... Bom, os Romulanos e os Vulcanos viraram os Cardassianos, os Borg. Os Borgs. O que aconteceu? Não teve nenhuma outra federação, digamos assim, que se tornou hegemônica? Os Borgs, por exemplo, o que deu a entender, principalmente a terceira temporada de Picard, que os Borgs foram extintos. Né? Literalmente foram extintos. Mas Léo, nós estamos falando de um universo. Quantas espécies e civilizações a gente viu ao longo da franquia? O próprio Dominion. Exatamente. E todo mundo ficou um século quietinho, ninguém tentou usurpar isso e ninguém mais. Quer dizer, então, que o universo todo só utilizava motor de dobra. Impossível. Né? Esse ponto... Assim, tinha mais de uma maneira de furar o espaço-tempo, né? Então, você tinha outras... Você fez certinho, né? Não tem nexo isso daí, não tem. O de Lithium era, vamos dizer, a maneira mais tecnicamente a maneira mais viável, mais econômica, mais segura, e como muita gente usava aquele negócio, quando muita gente usa, troca-se conhecimento, ou troca-se conhecimento ou rouba-se conhecimento, né? Espionagem industrial é uma coisa seríssima. Ou também, volto a dizer, eles podiam ter muito bem ido no Museu da Frota, pegado as naves que estavam lá, pelo menos o de Elite que estava lá, e replicado, ou pego a tecnologia. Quer dizer, então, porque é do século 31. Desculpa, as naves do século 31 parecem tudo propaganda da Telhar Norte, da Tok Stock. Não, aquela nave as nacelles Warp, elas flutuavam em volta, eu chamava aquilo de propulsão Bluetooth, entendeu? Se você não precisa conectar. Mas o Ivo, para quem na série se não tem dobra? Exato. Não, porque se acontecer de explodir, a gente ejeta as nacelles. Não faz sentido. Você vê que não tem uma... Não tem dobra? Então, não tem uma linha de raciocínio para uma coisa. Parece assim, vamos pegar as ideias melhores. Aí a sala de roteirista tem um monte de post-it com coisa. O cara fala, eu quero isso. Eu quero tudo isso aqui dentro. É assim, porque não tem uma lógica, uma linha de raciocínio. Aí você não existe mais a federação, mas aí você tem aquela estação que é o último resquício da federação, que ela fica mantida, escondida dentro de uma bolha, como se ela estivesse invisível do espaço, um espaço dentro de outro espaço, gastando energia das naves para ficar escondido. Quer dizer, mas e aí? É um negócio totalmente, para quem não conhece o universo de Star Trek e tudo mais, vai assistir e vai falar, porra, legal, mas não faz sentido algum. Pois é, quando Star Trek tentou copiar Star Wars, deu nisso. De qualquer forma, o filme de Discovery saiu queimado de qualquer forma. Então, é isso aí, pessoal. Se inscreva aqui no canal, seja você também mais um incógnito ser. Um abraço a todos e nos vemos no próximo Fala Trekker aqui no Mundo Incógnitos. Até mais, pessoal. Frequências de comunicação. Valeu!